Quando a gente era criança, os nossos pais guardavam um monte de coisa, foto, álbum, lembrança, e até hoje a gente tem esses registros da nossa infância. Mas, curiosamente, quando a gente virou mais adolescente e adultos, mesmo com o celular ali na mão o tempo todo, a gente foi meio que parando um pouco de registrar as coisas que a gente ia vivendo no dia a dia. Foi tipo quando a gente mudou pra Curitiba lá em 2018. A gente tava preocupado com um monte de coisa, faculdade, contas e tudo mais. E naquela época a última coisa que a gente pensava era em registrar a nossa vida, tirar foto ou fazer vídeo pra internet, por exemplo. Tanto que a gente tem poucas memórias salvas dos quase 7 anos que a gente morou em Curitiba. Então quando a gente veio pro Canadá, a gente decidiu mudar isso, começar a registrar um pouco mais, criar memórias, compartilhar mesmo nossa vida online, e esse canal aqui começou muito com essa intenção. A gente compartilhou com vocês como que a gente veio aqui pro Canadá, que foi através de uma job offer que o Júnior conseguiu de uma empresa canadense. Mas alguns vídeos atrás a gente comentou sobre como a vida aqui no Canadá tinha dado uma rasteira na gente, porque o Júnior foi demitido desse emprego que trouxe a gente aqui pro país, e meio que o nosso sonho Canadá acabou virando um pesadelo. Naquele vídeo a gente tinha praticamente jurado que não ia seguir um certo caminho aí, porque a gente tinha quase certeza que não fazia sentido nenhum pra gente. Mas às vezes a vida tem dessas, né? Quando você diz nunca, ela olha na sua cara e fala quem sabe. Mas antes da gente continuar esse assunto, sempre que acontece alguma reviravolta assim na nossa vida e alguma decisão precisa ser tomada, a gente costuma fazer algumas promessas meio aleatórias assim, sabe? Pra meio que dar um gás pra coisa acontecer. E dessa vez o Júnior prometeu que ele não ia cortar o cabelo enquanto alguma coisa não desse certo, enquanto a gente não tivesse uma certeza pra onde que a gente iria. E como deu certo e a gente já vai contar nesse vídeo pra vocês pra onde que a gente vai, primeiro a gente vai resolver o cabelo dele, que tá nessa situação. Pois é, gente, eu já tava há alguns meses sem cortar o cabelo, então tá essa bagunça aí que vocês estão vendo, mas vamos lá resolver isso. Pronto, gente. Dignidade restaurada, agora a gente vai conversar com calma. Eu acho que esse vídeo aqui, mais do que contar pra onde a gente tá indo, é um vídeo sobre por que compartilhar foi tão importante nesse momento aqui pra gente. Eu acho que quando aconteceu ali aquela demissão, a gente se viu num momento bem complicado de decisão e sempre naquele medo, né? Voltar pro Brasil, não voltar pro Brasil, pra onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Enfim, ficou tudo muito incerto. Expor essa situação ruim, digamos assim, né, ou meio que uma vulnerabilidade de imigrante que muitos imigrantes passam, no final foi uma coisa boa, porque a gente decidiu compartilhar isso aqui com vocês aqui no YouTube. O Júnior também fez um post lá no LinkedIn falando sobre essa situação de ser demitido como um imigrante. E foi impressionante como que as portas abriram e várias oportunidades só surgiram porque a gente decidiu compartilhar. Então, gente, eu quero mostrar um pouco por trás das câmeras aqui, porque eu anotei todas as vagas que eu pesquisei, todas as vagas que eu me apliquei, todas as vagas que eu fiz entrevista, e só diretamente pelos sites das empresas que eu encontrei, eu apliquei para 55 vagas. E aí dentro do LinkedIn eu apliquei para mais 27 vagas. Está dizendo 320 aqui porque ele pega do último ano, mas foram 27 vagas nesse último 1 mês e meio, dando um total de 82 vagas no geral. E aí de todas essas 82 vagas que eu apliquei em 1 mês e meio, apenas 7 dessas eu consegui de fato conversar com um ser humano, passar numa primeira entrevista e conversar e falar sobre a empresa e tudo mais. De todas essas entrevistas que eu fiz, as mais quentes e as únicas 2 que eu cheguei nas fases finais, pronto para receber uma oferta, vieram por causa de um post que eu fiz no LinkedIn logo depois daquele vídeo sobre a demissão que a gente fez aqui no canal. Esse post aqui pegou mais de 125 mil impressões no LinkedIn, mais de 200 comentários, 200 reposts, mais de 2.000 curtidas, e foi um lugar onde várias pessoas aqui
simpatizaram com a causa, eu expliquei, né, o que aconteceu, como, da nossa história de imigrante aqui no Canadá. E aí com isso 2 empresas, dentre todas essas 82 empresas, de todos aqueles comentários, de todas aquelas curtidas, só 2 empresas entraram em contato comigo e essas 2 foram para a fase final. Ou seja, de todas as vagas que eu procurei, nenhuma foi para frente. Somente as que aproximaram por parte deles. Eles que me mandaram a mensagem primeiro. Tudo por conta de compartilhar, de fazer um post no LinkedIn e de fazer um vídeo no YouTube. Então, só para reforçar, né, lá naquele vídeo sobre a demissão, a gente falou de algumas opções que a gente tinha. Ir para Espanha, ir para Portugal, a gente tem, né, conhecidos na Espanha, tem conhecidos em Portugal. Voltar para o Brasil era uma opção, ir para algum outro lugar no Canadá, porque a gente ficou meio que aberto a qualquer oportunidade, né? A gente só queria dar o próximo passo. Mas a gente falou lá naquele vídeo que a última coisa que a gente queria era aprender francês. E vocês não vão acreditar. A gente está indo para Montreal em 2026. Pois é, gente. A gente vai para um lugar mais frio do que Toronto e que fala outra língua também. Uma língua adicional, né? Montreal fala inglês também, mas tem bastante francês lá também. Mas, pelo menos a gente não vai voltar para o Brasil. Sim. Isso, na real, a gente falou lá na época, mas voltar para o Brasil era a última opção. Acho que a gente venderia tudo e ia para a Europa, dar um jeito do que voltar para o Brasil. A gente está tentando encarar como uma oportunidade que surgiu aí, uma oportunidade muito boa, né? Uma vaga muito interessante também para a carreira do júnior. E também essa questão do francês, a gente tinha muito bloqueio de aprender, porque justamente a gente não ia aplicar na nossa vida, digamos assim, sabe? Porque a gente não pretende ir para a França, né? Digamos assim. E o único outro lugar que fala, tem alguns países na África, eu acho que fala, né? Mas o outro lugar que acaba falando é aqui no Quebec, né? E a gente não pensava em ir pro Quebec por conta própria, digamos assim, né? A gente pra em visitar, né, Montreal em algum momento, mas passar alguns dias, né? Não ir morar pra lá. Não morar, né? Mas a gente tá tentando encarar como uma forma de que, como a gente vai estar inserido lá na cultura, né? E o francês é usado em basicamente tudo, talvez seja até mais fácil pra gente aprender essa língua, né? Uma língua nova. Então, a gente vai aprender porque estamos indo para um lugar que fala francês, é o mínimo que a gente tem que fazer, é aprender pelo menos um tiquinho lá para um pouquinho da língua, até conseguir porque se conectar, né, com as pessoas lá, pedir um pão na padaria, sei lá. E até porque também os processos de imigração lá vai ser obrigatório. Tem mais francês, essa, a gente vai ter que pegar, acho que o nível 6, alguma coisa do tipo, nível 5, nível 6 de francês aí, que não vai ser fácil não, viu? Não vai ser fácil a mudança, né? Não vai ser fácil recomeçar meio que tudo de novo, ter que aprender uma língua nesse meio do caminho, mas é uma chance, né? Uma nova chance da gente continuar aqui e a gente está encarando como uma nova experiência que a gente vai ter na nossa vida. Então, obviamente, a gente vai compartilhar com vocês aí como que vai ser todo esse rolê. A gente não vai precisar mudar agora, né? De imediato. Ele fez um acordo com a empresa. Eu fiz um acordo, então eu vou ficar remoto aqui de Toronto até dezembro, pelo menos. E aí a gente vai ter ali... Provavelmente a gente vai mudar lá para março, alguma coisa do tipo, assim. Até porque vai ter o inverno, o pico do inverno em Montreal é pior. A gente ainda tem que achar um lugar para morar, tem que fazer todos aqueles trâmites de novo. Então, vocês ainda vão ver muitos vídeos aqui sobre Toronto ainda antes da gente ir pra lá, tá? E, gente, nesse meio do caminho, a gente acabou descobrindo algumas coisas aí sobre o passado da minha família na Espanha. E aí tá rolando umas coisas no background aí que a gente ainda não vai compartilhar, porque a gente não tem certeza de nada, mas quem sabe no futuro. Então é isso, continue acompanhando a gente por aqui, a gente vai continuar compartilhando aí as nossas experiências, as coisas que estão acontecendo aqui na nossa vida, né? E tô muito feliz também de estar conectando com muita gente nova, né? Sim. Muita gente aqui do Canadá e de outros países também que estão gostando aí de acompanhar toda essa nossa história, né? E tirar o espaço aqui para agradecer todo mundo que mandou mensagem, a gente recebeu muitas mensagens no Instagram, a gente se dispondo a ajudar. Teve um amigo meu lá, um abraço pro Anderson aí do Brasil, que ofereceu para mandar dinheiro aqui pra gente. Tipo, a galera realmente se uniu, assim, para tentar ajudar a gente, para tentar achar um emprego, indicação em empresas e tudo mais. E muitas das pessoas que a gente conversou também, principalmente imigrantes, né, sejam aqui do Canadá ou de outros países, falaram como eles passaram por situações parecidas e por uma situação que eles passaram sozinhos, isolados,
porque não compartilhavam nem com a família, muitas das vezes, porque a família às vezes não entende essas coisas que podem acontecer, né, na vida de um imigrante. Então, tipo assim, eu, por exemplo, não acredito pessoalmente em olho gordo, nem nada do tipo. Então, fica aí, de repente, né, uma ideia, né, que se você estiver passando por uma situação ruim agora, às vezes, vale a pena, sim, compartilhar. Sua história é única e com certeza vai ter pessoas que vão conectar com elas assim como conectaram com a gente. É isso, gente. 2026 tá logo ali, a gente vai pra Montreal. Por enquanto, continue acompanhando aqui, como a gente já falou, né, vai ter muito vídeo ainda sobre Toronto. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, seguir a gente aqui, ó, no @Morelo por aí lá no Instagram. Mande suas perguntas lá, o que vocês quiserem, enfim. E a gente se vê no próximo. Curte o vídeo, tamo junto.